Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre as oportunidades na renda fixa, principalmente nos CDBs pré-fixados, pagando até 14% ao ano, IPCA com taxa pré a 6,90 e mais a inflação. E além disso, LCI a 11,05%. Se você quer saber onde estão essas melhores informações de investimento, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino da notificação, porque diariamente nós produzimos aqui um vídeo novo para tentar te ajudar no mundo dos investimentos. Primeira informação desse vídeo é que eu não faço indicação de qualquer investimento. Eu trago tão somente aqui informações para que você tenha como parâmetro antes de fazer os seus investimentos. Então não tenha isso aqui como uma indicação. Segunda informação, eu estou trazendo esses parâmetros da corretora que eu utilizo. Então pode ser que você tenha lá oportunidades melhores ou às vezes até piores do que essa. Mas eu quero que você tenha uma referência caso você opte por investir em CDB, LCI e LCA ao invés do Tesouro Direto. Porque aqui você já sabe, 2022 é o ano da renda fixa. Vamos, sem enrolação, começar a trazer aqui as informações do chamado mercado secundário. Eu já trouxe isso no vídeo passado e eu não vou ficar aqui me atendo. Mas eu quero te dizer que o mercado secundário é diferente em relação a três principais bases ou parâmetros de comparação com o Tesouro Direto. Rentabilidade. Quase sempre você vai verificar que a rentabilidade é mais alta. E por que ela é mais alta? Por causa do segundo fator, que é o risco. Nós estamos falando do risco de mercado, ou o risco de uma instituição financeira dessas que eu vou apresentar quebrar e você não ter nada do seu dinheiro. E aí você tem a proteção do FGC. Então você já fica sabendo aí a importância de você consultar o Banco Data e assistir essa nossa playlist aqui de rentabilidade aqui no alto, caso você queira mais informações. E a terceira diferença é a liquidez. Todos esses investimentos que eu trago aqui para você, ou praticamente todos, você tem que levar até o vencimento. Não há ganho na marcação ao mercado. Comprou, a rentabilidade está boa, aí você tem que aguardar até o vencimento. Preste bastante atenção então, porque agora nós vamos falar sobre cada um desses investimentos. Só que antes de você se empolgar, eu sugiro você analisar e ouvir esse vídeo aqui do alto. O Fed vai estourar a bolha. Nós estamos vendo as tensões aumentando cada vez mais. E não são só tensões econômicas, temos tensões políticas e econômicas. Assista aqui no alto esses riscos internacionais aumentando para você compreender melhor. Vamos lá, vamos começar falando aqui dos CDBs pós-fixados. São aqueles CDBs, então, que você tem liquidez somente no vencimento. Por que eles são pós-fixados? Porque eles te pagam uma taxa que ela vai variando, ela é pós-fixada. E aqui eu trouxe os três melhores exemplos que nós temos com relação a rentabilidades diferentes. O que você tem que saber antes de fazer investimento? Primeiro, todo mundo quer olhar para a rentabilidade. Então veja que no caso, por exemplo, dessa primeira opção é 130% do CDI. Se você não sabe o que é o CDI é então o Certificado de Depósito Interbancário. Ele é 0,10% menor que a taxa Selic. A taxa Selic atualmente está em 9,25%, ou seja, o CDI está em 9,15%. E a taxa Selic deve subir 1,5% na reunião da semana que vem, com aumento aí já projetado pelo nosso Banco Central. O nosso Copom já disse isso. Então a segunda informação que você tem que ver é quem é a instituição emissora desse CDB. Por exemplo, esse CDB Caruana. Eu, particularmente, nunca ouvi falar nesse CDB. Por isso, você tem que consultar no Banco Data. Veja que ele está pagando 130% do CDI para um vencimento até 2024, julho de 2024. Veja que esse CDB deve ser bem mais arriscado que os demais. Porque, veja, o prazo é menor, os outros são 2026 e 2027 e eles pagam taxas próximas, 116, 117.
Qual é o entendimento a esse respeito para que você se situe? Se você quer, por exemplo, investir no Tesouro Selic, você é uma pessoa conservadora, esses CDBs pós-fixados são uma referência para você. Então, no Tesouro Direto, você recebe a rentabilidade do Tesouro Selic. E se você investir até R$10.000, você não paga a taxa B3, que é de 0,2% ao ano. Acima desse valor, você paga 0,10% no primeiro semestre e 0,10% no segundo semestre. Então aqui você já tem um padrão de comparação e você já verifica que eles pagam bem mais do que essa taxa Selic que você está vendo no mercado. Só que volto a lembrar, você tem que comprar e segurar até o vencimento. Você não tem liquidez, não tem a oportunidade de você vender antes esse tipo de investimento. Então, se por um lado você ganha na rentabilidade, por outra você perde na liquidez. Não dá para ganhar em tudo. Se você já está gostando, dá aí aquele super like, porque agora nós vamos falar aqui dos pré-fixados. Só que antes eu quero te indicar aqui esse vídeo que nós gravamos. Qual a melhor taxa e os melhores preços do Tesouro pré-fixado? Regravamos há pouco tempo e você vai ver pré-fixado longo, pagando excelente taxa e com preços muito bons. Assista para você compreender melhor. Vamos lá, vamos começar falando aqui justamente disso, dos pré-fixados curtos. O que são pré-fixados curtos? Aqueles títulos pré que eles vão vencer aí em aproximadamente um ano. E eu trago como referência aqui um Tesouro pré-fixado de 2023. Então veja, esse título pré-fixado 2023 não está à venda no Tesouro Direto. Primeiro ponto. Mas então por que eu estou trazendo? Apenas a título de comparativo da rentabilidade, para que você entenda quanto que o mercado secundário está pagando a mais do que o mercado primário, que é o Tesouro Direto. Então nesse caso aqui, o Tesouro Direto para 2023 estaria pagando uma taxa de 11,84% ao ano. Daqui a 12 meses você receberia exatamente esse valor que foi o pactuado. O que o mercado está oferecendo? Nós temos aqui CDBs de 3 bancos diferentes para você verificar aqui, todos com vencimento em 2023. O primeiro banco é o BMG, é o que está pagando a melhor taxa para janeiro de 23, 13,20%. Veja que é uma taxa razoavelmente acima dessa taxa que está aqui, quase 1,5 ponto percentual. O rating dela é A. Veja que nós só temos um aqui que é AAA, que é o Banco Pan. E aí, quando melhora a avaliação de rating, que é essa última coluna aqui, você já verifica que a taxa cai para 12,20%. Qual é a minha avaliação a esse respeito? Ponto 1. Primeiro, você não pode comprar esse título do Tesouro Direto. É só a título de comparação. Se você quer realmente um investimento para curto prazo, para que realmente seja tão somente para um ano, eu não vou te indicar, mas sugiro você analisar a possibilidade de investir no Tesouro Selic, porque as taxas estão subindo e muito provavelmente vão fechar o ano aí acima de 2 dígitos. O mercado está projetando aí uma taxa Selic em torno de 11,5%, talvez até 12%. Então, na minha visão, não vale a pena você colocar o dinheiro aqui num tipo desses investimentos e ficar preso por um ano. O que você vai ganhar de diferença em termos de taxa é muito pequeno, mas aqui é só minha opinião e eu vou emiti-la slide após slide, opção de investimento após opção de investimento, para que você não se sinta perdido. Continuando aqui, vamos então falar aqui das melhores taxas com um prazo maior, um prazo que já permita comparar com um título que nós temos no Tesouro Direto para compra, que é o prefixado 2026. Na data que eu gravo esse vídeo, a taxa está em 11,16%. Significa que se você levar esse título até o vencimento, em média você vai receber esse valor. Não estou dizendo que vai receber todos os anos, mas em média, quando chegar lá no vencimento, você vai receber. E se você vender antes, você pode até receber a mais ou a menos. Depende da taxa que você vai ter naquele momento. Se a taxa vier a cair, você vai ter o que nós chamamos de ganho na marcação a mercado, porque a taxa é inversamente proporcional ao preço. Se não entendeu, entenda aqui. Você compra numa taxa de 11,16. Se, por exemplo, daqui a um ano essa taxa estiver em 9, você vai ganhar muito mais do que esse 11,16 em um ano. É isso que você precisa entender. E aqui quais são as opções que nós temos? Então você vê aqui que novamente temos bancos diferentes, Digimais, Paine e Banco Pan. Veja que a cada tipo de investimento abre uma tela nova. Nesse caso aqui, eu fiz um filtro e coloquei apenas as 3 melhores oportunidades com vencimento em 2026.
Veja que aqui nós geramos então, Banco Digimais é o que está pagando a melhor taxa, 12,55. Só que novamente, olhe para a direita da sua tela, não tem a avaliação de risco. Então veja, quando você não tem avaliação de risco ou ela não é muito boa, significa que a rentabilidade está mais oportuna. É novamente aquela relação de risco-retorno. Quanto maior o risco, maior tem que ser aqui o seu retorno. Veja que a opção de baixo é do Banco Pine. O Banco Pine tem o mesmo vencimento, mas uma rentabilidade de 12,25%. Por quê? Já aparece aqui a avaliação de risco, BB+. Não é uma das melhores avaliações. Eu sugiro que você sempre olhe aí a avaliação a partir de A, que é o caso do banco de baixo. Veja que novamente é um CDB do Banco Pine, só que nesse caso a avaliação aqui está AAA. E aí ela está pagando menos, 12% apenas é a avaliação aqui do Banco Pan que você tem aqui. Veja, o de cima é Pine, o de baixo é Banco Pan. Não confunda aí. E para que você não confunda também e queira entender quais são as taxas que eu espero para pré-fixado e para IPCA, para investir no Tesouro Direto, assista aqui esse nosso vídeo. É apenas um referencial com relação ao estresse que eu estou vendo no mercado. A taxa do IPCA já bateu aonde eu estava esperando, só falta o pré-fixado. Continuando aqui, eu quero falar aqui da melhor taxa que eu encontrei em termos de pré-fixado. Só que antes, dá aí aquele super like, ajude aqui o nosso canal, que é pequeno, mas é transparente, é sincero com você, investidor, e não tem aqui o rabo preso com ninguém. Vamos lá. Na pesquisa que eu fiz na corretora que eu opero, ela indicou aqui que a melhor rentabilidade é para esse CDB do Banco BMG para setembro de 2024. E a referência que eu tenho aqui é um pré-fixado para 2024 a 11,30%. Aqui uma pausa para você para explicar alguns detalhes. Primeiro desses detalhes, a taxa é de 14% ao ano. É uma taxa que eu diria altíssima. Essa sim é uma grande oportunidade para você que quer realmente investir. Porque veja, estamos em 2022, teria 23 e ainda teria 24, 2 anos e meio aí de investimento com uma taxa excelente. E aqui do lado ó, você tem a avaliação de risco, é A. Só que tem um detalhe, quando essas taxas destoam demais do mercado, geralmente a quantidade de CDBs é muito pequena. Então se você tem outra corretora, é mais complicado você conseguir esse tipo de taxa, porque elas aparecem em questão de segundos, já desaparecem da corretora. Então não me leve a mal, mas entenda mais como mais possível de você obter essas taxas de baixo, que é do Agibank e do BMG, um a 13,30 e outro também a 13,30%. Veja, há uma distância nesse caso de 14%, se você gosta de um pré-fixado, a diferença em relação ao título do Tesouro, na minha modesta visão, compensa e compensa muito para você que quer fazer investimento de curto prazo no pré-fixado. É a minha visão de investimento. Mesmo essa taxa de 13,30, eu também acho que é uma boa. Nós estamos falando aí de um percentual de 2 pontos percentuais de diferença em relação ao pré-fixado. Mas aqui é só a minha opinião. E aí, você, que taxa você está esperando aí? Escreva nos comentários, no mercado secundário e mesmo aí nas taxas do Tesouro Direto. Escreva que eu quero poder te ajudar. Prosseguindo agora, vamos falar então do IPCA. E aí, eu quero te indicar, antes de você olhar aqui essas telas, esse nosso vídeo aqui do alto, qual a melhor taxa e o melhor preço dos títulos IPCAs. Veja, os títulos longos estão bons não, estão excepcionais. Assista que você vai gostar e vai entender um pouco melhor de taxa boa e preço excelente. Bom, aqui eu trouxe então primeiro uma opção de curto prazo. Novamente olhando para um prazo de 2023. Veja, IPCA 2023 não existe no Tesouro Direto. Não é que não existe para venda, não existe nem para venda e nem para resgate. Então nós não temos aqui uma referência real de preço que possa trazer para você. Mas você sabe que o 2026 está girando agora entre 5,20% e 5,5%. Então veja que aqui está pagando 6,10% para um ano só. Aqui é para que você tenha uma referência. O IPCA é a inflação do Brasil. A expectativa para 2022, segundo o mercado, está girando aí algo em torno de 5%.
Eu, particularmente, acredito num valor mais alto, 6%. Então aqui você teria algo em torno de pouco mais de 12%. Vale a pena? Aí é com você. Eu, particularmente, acho que para esse tipo de situação é melhor deixar no Tesouro Selic, ganhar um pouquinho menos, mas ter liquidez diária, ou seja, possibilidade de resgatar todos os dias e receber o dinheiro de volta na conta até em D0, desde que resgate até 1 da tarde. Continuando aqui, tem também as melhores taxas então para o IPCA aqui 2026. Vamos comparar com o Tesouro Direto. No dia que eu gravo, a taxa está aqui, ó, 5,32%. E quais são as opções do mercado? CDB do Banco Fibra e a última opção do Banco Pan. Só que veja, todos eles estão pagando aqui uma taxa de 6,30%. Aí você vai dizer, bom, 6,30, mas nós temos rating diferente. Sim, mas nesse caso nós também temos vencimentos diferentes. Então, por exemplo, esse de março de 26 vence 23 de março. O do Banco Pan, que é a última opção, 3 de maio. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 45 dias de diferença, além também desse rating aqui. Em relação às duas opções da Banco Fibra, elas são idênticas. 6,30% para o IPCA ou para o vencimento em 2026. Minha avaliação a esse respeito aí, eu particularmente não acho uma boa taxa. 6,30% não acho que vale para você ficar preso até 2026. Por que eu não acho? Porque nós estamos num ano muito complicado do ponto de vista de cenário macroeconômico. E se as coisas piorarem, essas taxas podem subir ainda mais. E eu continuo acreditando que as taxas do IPCA, que chegaram recentemente próximas de 5,5%, podem ainda ter um novo estresse. Mas é só a minha opinião. Quem aperta o botão é você. Continuando aqui, eu quero te mostrar outras taxas, só que olha, se você quer saber o que os grandes investidores, ou seja, os grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência compram de títulos públicos, assista aqui, ó, Leilão do Tesouro Nacional. Lá eu explico se eles estão comprando IPCA, se eles estão comprando pré-fixado e se estão comprando LFT, o Tesouro Selic. Assista lá. Continuando aqui, eu vou trazer aqui para você então a melhor oportunidade em relação a IPCA que eu encontrei aqui. E essa oportunidade é do CDB do Agibank para 2025. Veja, não é mais 2026, só que é a melhor oportunidade que eu encontrei, a 6,90% para esse CDB então, que vai vencer então daqui a aproximadamente pouco mais de 2 anos e meio. Veja que a avaliação de risco aqui do lado é BBB+. Existe um pouco mais de risco em relação ao Agibank. Volto a dizer, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, estou trazendo o parâmetro de avaliação de risco para você. E ele paga 6,90, sendo que aqui o que nós teríamos seria algo próximo do IPCA 2024. Não tem esse título à venda, somente para resgate. Como ele está para resgate, dá para ter uma noção da taxa, que é 5,20. Então veja que aqui você já tem uma diferença de 1,70%. Não chega naqueles 2%, que é o que eu fico mais de olho, mas você pode aí já pensar de alguma forma a esse tipo de respeito. Eu recebi aqui no nosso grupo do Telegram, que fica aqui embaixo, gente que conseguiu a 7%. 7%, só não colocaram lá o prazo. Pode ser que seja esse tipo de prazo, porque se você verificar as opções abaixo, tá aqui, ó, segunda opção, CDB do Agibank, de 2027, 6,75, não está muito distante dos 6,90. E para 2026 não, quando mudamos para o Banco Fibra já cai para 6,30. Mas veja que as taxas tendem a melhorar caso nós voltemos a ter um estresse aqui no mercado financeiro. E para finalizar, deixa aí aquele seu super like, que nós vamos falar agora das opções de LCI e LCA e trazer um resumão para você de comparação de todas essas taxas. Vamos lá, vamos falar aqui do LCA então, com vencimentos que eu coloquei aqui para 2024, para termos um padrão de comparação com o pré-fixado 2024. Veja que esse pré-fixado 2024 está pagando 11,30%. E aí eu te pergunto, você prefere um pré-fixado a 11,30 ou um LCA a 10,5%?
Você sabe fazer essa conta? Se não, vou mostrar aqui novamente para você como é que você pode fazer essa conta e aprender rapidamente a fazer esse comparativo aqui sem qualquer tipo de estresse. Acompanhe aqui comigo no que eu vou apresentar para você. Então você veja, você tem uma taxa a 11,5 e você tem agora uma outra possibilidade de investimento a 10,05. Então você pega aqui, por exemplo, esse pré-fixado, 11,30%. Se o pré-fixado vai ter vencimento apenas em 2024, eu vou arredondar aqui que o vencimento dele vai ser após 2 anos. Ou seja, você vai pagar a menor taxa de imposto de renda, que é 15%. Se o imposto de renda é 15%, você multiplica por 0,85% esse valor. Repetindo, imposto de renda de 15%, você multiplica por 0,85 e você vai achar 9,60. Só que ainda não acabou. Você tem que tirar a taxa B3, que é 0,2 a partir de 2022. Então ele cai agora para 9,40. Não há dúvidas então que essa LCA aqui está muito mais interessante do que propriamente dito o Tesouro Prefixado 2024. Então você já entendeu aqui qual é o cálculo para você converter para esse tipo de valor. E agora, se tivesse uma opção que é essa terceira do Banco Pactual, como é que você faria a comparação com esse pré-fixado? Vou também te ensinar para que você entenda e não tenha dúvida. Aqui está pagando uma taxa de 4% mais a inflação. Você tem aqui uma incógnita de quanto seria essa inflação. A minha sugestão é que você considere de 6% ao ano. Por que 6%? Porque é a média dos últimos 10 anos. Se você pegar a média dos últimos 20 anos, vai dar em torno de 5,70. Então está aí dentro dessa média. E aí você vai pegar então a taxa de 1,06, que é a inflação média dos últimos 10 anos, e vai multiplicar por 1,04, que é o 4% que ele está te oferecendo. Quando você multiplica esses dois valores, você chega a 10,24%, porque é menos 1 vezes 100. Tá aqui, ó, 10 vai dar 10,24%. Fiz uma continha aqui errada, 1,06 vezes 1,04. Tá, opa. 1,06 vezes 1,04. E aqui nós chegamos, ó, 10,24%, é porque está em decimais. Só que aí, como você tem aqui uma taxa então de 10,5, em tese, 10,05, em tese, a opção do LCA do BTG é melhor. Só que se a inflação não for de 6, se a inflação, por exemplo, for de 5%, aí você faz a conta 1,05% vezes 1,04%. Qual é o valor que vai ter? 9,2. Aí a opção de cima passa a ser melhor. Depende da sua visão de inflação. Como eu acho que o mundo ainda está com muita inflação, eu sugiro você ser conservador e colocar aí uma inflação de 6%. Bom, agora que você entendeu aqui a LCA, vamos para as comparações, aliás, para as melhores oportunidades que nós estamos encontrando aqui de LCI e LCA. E apareceu uma de 12,80%. Veja que no caso dessa LCA aqui, você não paga imposto de renda. Já está livre, liberado de qualquer tipo de taxação de imposto de renda. É uma taxa espetacular. Só que tem um detalhe, quando eu capturei essa tela, eu olhei e a quantidade de LCIs disponíveis era muito pequena, o que significa que nos primeiros segundos provavelmente ela desapareceria. Outro detalhe é que a liquidez é para março de 22, ou seja, para daqui a só 2 meses. Então vamos desconsiderar e trabalhar com essas duas aqui de baixo, que é para o cenário do próximo ano, pagando aqui, ó, 11,05%. 11,05% é a rentabilidade líquida, já descontado o imposto de renda. Para finalizar então para você, quais são as melhores oportunidades desse vídeo? Tá aí na sua tela. Em termos de pré-fixado, eu mostrei para você um pré-fixado do banco BMG. A rentabilidade dele estava em 14% bruto. Na semana passada eu fiz esse mesmo levantamento e a melhor oportunidade que eu também encontrei também era um pré-fixado do BMG, só que ele estava pagando 13,60, ou seja, melhorou a rentabilidade. O vencimento agora é de 9 de 2024. Com esse vencimento de 9 de 24, você vai pagar o menor imposto de renda. Depois de 2 anos, você já entra na tabela de 15%. E aí, comparando com uma LCI ou uma LCA, significa uma rentabilidade de 11,7%, já descontada a taxa B3. Então, qual é a conta? 14%
vezes 0,85, porque aí você desconta o imposto de renda, menos 0,2, que é a taxa B3, você vai chegar no 11,7. Quanto ao IPCA, a melhor oportunidade nessa semana foi do Agibank, 6,90% ao ano. Na semana passada foi do Banco Fibra, que era 6,70%. Então veja que aumentaram tanto do IPCA quanto do pré-fixado as oportunidades. O vencimento é para 8 de 2025, é um vencimento um pouco maior. Nesse mesmo caso, o imposto de renda seria de 15%. E aqui à sua direita eu fiz duas projeções. Se a inflação for de 6% e se ela for de 7%. Se a inflação média ano no Brasil for de 6%, a rentabilidade seria de 11,2%, comparando então aqui com outros títulos para que você entenda. E se a inflação for mais alta, for por exemplo aqui de 7%, vai para 12,02%. Veja que ela fica no intervalo, uma um pouquinho mais baixo que a LCA e outra um pouquinho mais cima, para que você entenda. E falando propriamente da LCI e da LCA, quais são as oportunidades? Na semana passada, a oportunidade melhor era do Banco Original, que teve uma oportunidade de 12,80. Eu volto aqui na tela e você vê que novamente tivemos de 12,80. Só que como o vencimento é para março, eu desconsiderei da análise e trouxe essa do Banco ABC de 11,05%. Então veja que no comparativo que nós estamos trazendo aqui, nessa semana que nós estamos tendo, a melhor oportunidade seria o pré-fixado, pois, se você considerar a inflação mais baixa, se você considerar uma inflação um pouco mais alta, pode ser, então, o do IPCA+, pagando 6,90. Aí é com você. Qual você prefere ou quais taxas você já está comprando no mercado secundário? Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com as vossas famílias e que fique de olho, porque o mercado secundário é rentabilidade na veia, mas o risco também é maior. Um abraço e até o próximo vídeo.